Bem-vindos, amantes do terror, para mais um quadro Mestres do Terror. Hoje a gente vai dar uma olhada num conto que foi publicado na revista Espectro, número 18, a estreia na editora VEC do desenhista Zenival. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Gico, você está no quadro Mestres do Terror aqui do canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos. Se você gosta desse tipo de assunto, não perde essa playlist que acaba de ser lançada, Mestres do Terror, onde a gente vai falar só de quadrinistas brasileiros e contos de terror clássico, como esse que foi publicado na revista Espectro. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever, aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Aqui a gente tem vídeo novo toda semana, pelo menos 4 vídeos, valeu? O vídeo de hoje traz a apresentação aqui na editora VEC, né, do desenhista pernambucano Zenival, Pedro Zenival, mas foi mais conhecido somente como Zenival, e a estreia também da roteirista Maria Emília Kubrusli. Eles trazem aqui pra gente o conto Os Saltimbancos do Além. Uma história curtinha, como sempre. Aqui o quadro vai ser diferente do resto do canal. As histórias são sempre bem curtinhas, rapidinhas, e eu gravo o clipe e comento a história todinha com vocês. Se você gosta de histórias de terror, você está no lugar certo. Eu vou novamente reforçar o meu pedido. Como o YouTube distribui pouco esse tipo de conteúdo de terror e quadrinhos de terror de maneira geral, eu vou te pedir, se você puder, compartilhe esse vídeo para a gente fazer esse resgate desses quadrinhos que foram tão importantes aqui no Brasil, década de 70 e 80, e apresentar. Muita gente, quando eu falei que ia falar do Zenival, falou: eu não conheço esse cara. Pois bem, está conhecendo agora e vai ver que traço maravilhoso, como trabalhava bem na guarda, no guache. Que traço bacana, esse cara tem que ser reconhecido, as pessoas têm que conhecer ele, e quem leu na época vai ser um prazer rever, né, essa arte maravilhosa do Zenival. E aqui o primeiro roteiro da Maria Kubrusli, beleza? Confere a história aí e no final do vídeo eu tô de volta pra gente dar uns recados rápidos. Outubro de 1980, chega às bancas a revista Espectro número 18, lançada pela editora VEC. A história que a gente vai ver hoje dessa revista chama-se Saltimbancos do Além. Ela é escrita por Maria Emília Kubrusli e desenhos do Pedro Zenival Ramos Ferraz, ou simplesmente Zenival. Essa edição de Espectro marca a estreia dos dois, dessa dupla. A história começa com esse jovem ator que está penando na cidade grande para poder conseguir papéis melhores em companhias mais importantes de teatro, só consegue pequenas apresentações em festas infantis, e aí ele conversa com o cara: por aqui você não vai ter essa chance, né? Um cara se aproxima dele, mas eu conheço alguém que faz testes e tem um sujeito aqui que é um feiticeiro que vai conseguir abrir os caminhos para você, para vocês fazerem os testes importantes. E ele fica meio ressabiado no início, resolve aceitar, vai visitar o tal do feiticeiro. Ele é recebido de uma maneira bem sinistra. O feiticeiro está lá fazendo já suas feitiçarias e pergunta o que ele quer. Aí o cara: eu queria, né, participações mais importantes, peças de teatro mais vultosas. E aí ele invoca lá um espírito, alguma coisa daquela cerimônia ali, sai uma fumaça e o espírito incorporado ali nesse feiticeiro diz que ele precisa ir até o cemitério da cidade, e no cemitério à meia-noite ele seria aceito por um grupo de teatro se ele cumprisse direitinho essas ordens. O feiticeiro então cobra o serviço ali dessa consulta, 1.500 cruzeiros da época, e naquela noite o João vai até o cemitério conforme havia sido indicado. Ele se esconde ali, espera o cemitério fechar para que ele não seja expulso pelo guardião, e ele começa a ouvir uns sons, um ruído de correntes, o portão do cemitério sendo trancado, e ele já fica meio ressabiado com aquilo, se ele está sozinho realmente ali. De repente, do chão do cemitério começam a surgir aquelas mãos cadavéricas. Ele, assustado, resolve ir embora, né? Não quer mais ficar esperando e aguardando a tal da chance que apareceria ali. Ele estava esperando realmente uma companhia de teatro, alguém de uma companhia que assim fizesse um contato, e aí ele nota que não, são realmente os mortos saindo do chão que começam a aparecer ali para ele, nesse barulho das tampas dos túmulos sendo abertas, né? E ele tenta fugir, mas não consegue, e quando ele vê, ele se vê cercado dessa companhia de teatro do além, que dá o nome à história, os Saltimbancos do Além.
Os mortos-vivos começam a cercá-lo, dizendo que ele deve se preparar para encenar a peça. Eles já estão todos trajados ali de maneira de época, né? E todos já os corpos bastante deteriorados, né? E isso deixa ele muito assustado. Ele quer ir embora, ele quer sair, ele não quer mais fazer parte de pacto nenhum. E ele, cada vez mais assustado, acaba morrendo de medo. No dia seguinte, o pessoal do cemitério vai para lá para ver o que aconteceu, encontra o corpo dele, né? Já é um cadáver ali, dando a entender pra gente como no final geralmente tem um narrador dessas histórias, né, dizendo que o pedido dele foi aceito e agora ele realmente faz parte dessa trupe, um grupo de teatro Saltimbancos do Além. Termina aqui o pequeno conto de terror de hoje. E aí, você faria parte desse grupo teatral aí, Saltimbancos? Eu não iria de jeito nenhum pro cemitério à meia-noite. Não conte comigo nessa. Apesar de gostar das histórias de terror, tenho um pouquinho de medo, né? Aliás, por isso que a gente vê filme de terror e lê quadrinho de terror, né? Pra sentir medo, né? Um medo, digamos assim, controlado. E falando em quadrinhos de terror, eu faço os meus quadrinhos de terror, que são filhos diretos dessas revistas tipo Espectro, Pesadelo e outras da VEC, que é a minha série Salomão Ventura. Se você quiser conhecer mais sobre os quadrinhos do Salomão Ventura, aqui na descrição do vídeo tem um link, clica lá, tem quadrinho para você ler de graça. Se você quiser comprar as edições, eu mando para sua casa autografado. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o site do Salomão Ventura, tem as histórias do Saci. Você vai gostar bastante se você gosta desse tipo de história de terror. Vai dar um pulo lá e pelo menos ler o que já tem disponível. Se você quiser comprar, né, aí tem também a lojinha por lá, tá? Também faço o meu convite, se você gosta de desenhar nesse estilo e quer aprofundar o seu traço, quer melhorar, ou está começando agora, não sabe bem o que fazer, tem o meu curso Desenhando Heróis, que é bem desse estilo aqui, e foi do que eu aprendi, né, e passo lá para os meus alunos nesse estilo de desenho aqui, tá? Se você é o estilo de desenho que você curte, também tem aqui na descrição do vídeo um link que vai para o site do curso, e lá tá tudo muito bem explicadinho, com todos os detalhes. E ainda tem um botão de WhatsApp, se você ainda ficar com alguma dúvida, é só clicar lá e a gente tira a sua dúvida, beleza? Quarta-feira eu tô de volta aqui no canal pra gente falar de quadrinhos de lançamento e mantendo o clima do terror, a gente separou isso aqui para falar, ó, são 3 edições do Tex recém-lançadas, inclusive na Itália, não são coisas antigas, são histórias recentes do Flash, do Tex, falando um dos maiores inimigos do Ranger, que é justamente o Mephisto. As revistas inclusive saem com esse selinho amarelo aqui indicando que são histórias do Mephisto. São 3 histórias aqui, 3 histórias ligadas, então é uma grande história em 3 edições, que mantém esse clima de terror, né? O Ranger enfrentando esse cara que é um feiticeiro, ele também é um hipnotizador, é um cara totalmente do mal, e é uma história que foge bastante do padrão do Tex. Histórias, inclusive se passa numa cidade grande, São Francisco. História sensacional, desenhos arrebatadores, muito legal, e eu vou comentar as 3 edições nessa quarta-feira. Esteja aqui a partir das 18 horas para a gente comentar Tex com essa pegada de terror, que já tem quadrinhos de terror misturando com western, né? A gente tem, por exemplo, o Mágico Vento, que também é da Bonelli e trata desse tema. Então, se você gosta desse estilo de história, vem aqui para dar uma olhada, de repente você vai ter na sua coleção, pelo menos aqui, como Tex você pode ler sem ter lido nada antes ou depois, a história fica fechadinha aqui se você quiser conferir, beleza? Mas isso a gente fala mais na quarta-feira. Fico por aqui, cuidado aí na hora de dormir, acende a luz para não dormir no escuro e a gente se vê na quarta. Tchau, tchau.